Ter consciência ambiental e fazer escolhas sustentáveis se tornou um comportamento fundamental em qualquer área da vida. Na hora de construir ou reformar não seria diferente. Até mesmo porque a construção civil é uma atividade que traz impactos consideráveis ao meio ambiente, desde a produção dos materiais até o descarte dos resíduos de uma obra. Ao longo do caminho, muitos processos podem acabar prejudicando a natureza ao redor. Há alguns anos, a sustentabilidade figurou como uma tendência, que ditava as técnicas e os processos de indústrias de vários segmentos, e também acabou impulsionando o desenvolvimento de materiais de construção sustentáveis. Hoje, trata-se de um paradigma a ser seguido. Por isso, é importante entender o que são, e quais são, os principais materiais sustentáveis. Dessa forma, você poderá fazer escolhas mais inteligentes, desde o início de seu projeto. Mas, como reconhecer um material sustentável? Um material de construção sustentável é aquele que causa menos danos ao meio ambiente, à saúde das pessoas que trabalham com ele na obra, e aos trabalhadores, durante o processo produtivo. Podem ser industrializados ou artesanais, mas é essencial que não sejam tóxicos e sejam menos poluentes. Alguns critérios podem te ajudar a definir se um determinado material é ecológico ou não. Primeiro critério: fonte e extração da matéria-prima. Verifique se a origem e a retirada ocorre de maneira legal. Segundo critério: processo produtivo. Procure saber se durante a produção há pouco gasto de energia e água, além dos desperdícios. Terceiro critério: responsabilidade dos fornecedores. Cheque as políticas e questões legais da empresa fornecedora. Quarto critério: certificações e selos. Procure por produtos que sejam certificados. Agora que definimos os critérios para determinar que materiais de construção podem ser considerados sustentáveis, vamos conhecer 10 deles. Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal e compartilhe essas informações que ajudarão nosso querido planeta. 1. Concreto reciclado. A ideia do concreto reciclado consiste em usar os resíduos da própria obra para substituir os materiais de fontes naturais, geralmente usado na sua composição. Para fazer o material, mistura-se cimento, água, areia e pedras do tipo brita. O concreto pode ser reciclado fresco ou endurecido, e existem equipamentos adequados para fazer a reciclagem dos componentes. Por isso, outros materiais como tijolos e telhas, que iriam para o lixo, podem ser reutilizados e acrescentados à mistura, gerando um material de construção sustentável. 2. Bioconcreto. O material é feito com a adição de um componente biológico, um tipo de bactéria acrescentado na mistura. Dessa forma, o micro-organismo consegue selar fissuras no concreto de modo autônomo. O bioconcreto ainda está sendo testado em construções ao redor do mundo, mas vem ganhando projeção, e, em breve, deve ser algo bastante usado. 3. Telhas ecológicas. As telhas ecológicas podem ser feitas de fibras naturais, ou de componentes reciclados, o que torna o material mais leve e menos nocivo à natureza. Além disso, é possível usar os telhados verdes, que são estruturas com uma espécie de jardim ou gramado no topo. 4. Tinta ecológica. O que diferencia as tintas ecológicas das tradicionais é que este material é feito de insumos naturais, e não tem compostos sintéticos. Por isso, não contém substâncias tóxicas, derivadas do petróleo. Atualmente, há no mercado tintas feitas de materiais biodegradáveis, produzidas a partir de pigmentos naturais, minerais e proteínas do leite. Dessa forma, esse tipo de tinta é mais sustentável, desde a produção até o descarte, que não prejudica o meio ambiente. 5. Tijolos ecológicos. Os tijolos ecológicos estão cada vez mais ganhando espaço no mercado da construção civil. E existem diversos tipos, industrializados, como o Replast, feito de plástico retirado dos oceanos, e os de solo cimento, que tem um processo de fabricação que não exige queima em forno a lenha, o que evita desmatamentos e não polui o ar. 6. Lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED duram muito mais do que as incandescentes, que já foram até retiradas do mercado. A vida útil do LED é cerca de 25 vezes maior do que a das incandescentes, e 4 vezes maior quando comparado às fluorescentes. Apesar do custo ainda ser mais alto, a lâmpada de LED é mais resistente, e isso também a torna mais econômica.
O LED também não emite radiação ultravioleta, nem infravermelha, e reduz bastante a conta de energia. 7. Vidros inteligentes, também conhecidos como vidros ecológicos. Os vidros inteligentes são alternativas que proporcionam funcionalidades, além da questão estética. Alguns têm proteções solares, que barram os raios UV e boa parte do calor. Outros alteram de cor, conforme a incidência do sol. Existem também opções de vidros ecológicos, autolimpantes, que reduzem a necessidade de limpeza constante. Há também uma nova tecnologia que integra o uso com placas fotovoltaicas. Ou seja, esses vidros captam parte da energia solar e produzem energia elétrica. 8. ISO-PET. Trata-se de um bloco de concreto leve com EPS reciclado. O ISO-PET geralmente é usado na construção de casas populares, diminuindo custos e aumentando a eficiência termoacústica da edificação. Como são feitos com isopor reciclado, são mais ecológicos e demandam menos recursos naturais. 9. Blocos de adobe, muito comum no interior do Brasil, como em Minas Gerais, Goiás e Bahia. O bloco de adobe já era usado em construções milenares, como a da Muralha da China. A técnica consiste no molde de uma mistura de água, terra e fibras naturais, palha e esterco, que pode ser feito na própria obra. 10. Isolamento ecológico. Alguns materiais usados nos isolamentos comuns têm componentes químicos, e podem ser cortantes, como a fibra de vidro. Mas, o mercado já oferece alternativas para essa etapa da construção. Algumas soluções são inusitadas, como o isolamento fabricado a partir de jeans reciclados. Jornal, papelão, lã mineral e garrafas PET. Esses foram os 10 materiais que estão sendo usados para uma indústria da construção civil mais ecologicamente consciente. À medida que pesquisas de novos materiais forem progredindo, a tendência é que os métodos tradicionais de construção sejam totalmente coisa do passado.